Você pode dizer comigo, repita comigo: Deus é bom. Mais uma vez, diga: Deus é bom. Agora, com mais revelação, diga: Deus é bom. Queridos, eu quero dizer para você, apesar de você ter repetido 3 vezes e ter dito na última vez, espero, com mais revelação, mesmo assim você ainda não entendeu a bondade de Deus. Ele é muito mais do que o que você diz ou o que você pensa. A bondade de Deus é profunda. Ele conhece cada um aqui, conhece as necessidades de cada pessoa, Ele conhece a minha vida, conhece a sua. É por isso que muitas vezes nós perdemos tempo e andamos em futilidades ou em tempo desperdiçado e não entendemos que Deus nos ama. Você pode olhar para a pessoa que está ao teu lado e dizer: ei, diga: Deus te ama. Diga: muito mais do que você imagina. Ele te ama, querido. Ele te ama. Ele nos ama. Ele é tão bom que a Bíblia diz lá em João 3,16 que Ele deu o seu Filho. Deu o seu Filho. Inicialmente, eu não sei você, mas se já passou isso pela sua cabeça, mas quando eu ouvi esse versículo pela primeira vez há muitos anos atrás, eu acho que era o diabo mesmo que botava essa bobagem na minha cabeça, porque eu pensava assim: Deus vai dar um filho, só que o filho estava morando lá com ele, então, e Deus já sabia que ia dar tudo certo, então está tudo muito fácil, não é tanta coisa assim, né? Só que eu desconhecia que Jesus, Ele apesar de ser Filho de Deus, mas quando Ele encarnou aqui no mundo, a Bíblia diz que, e dá a entender que Ele era totalmente Deus, mas também era totalmente homem. É por isso que Ele se chamava a si mesmo Filho do Homem. E isso nos mostra o quê? Que Ele, apesar de ser Deus, mas Ele sofreu as mesmas coisas que você sofre. E é por isso que a Bíblia diz que Ele tornou-se o autor da salvação, porque Ele entende os nossos sofrimentos. E a Bíblia diz lá em Hebreus que Ele sofreu, Ele foi tentado em todas as coisas, assim como você é tentado. A palavra tentado vem do grego perasmos, que significa ser provado. Então todas as provações que você já passou ou pode passar, Jesus já passou. E até mesmo aquelas que não teve tempo na sua curta vida de 30 anos aqui na terra, né? Que Ele não teve tempo de passar, mas eu te garanto que Ele passou o mesmo sofrimento e até mais quando Ele estava na cruz. Porque na cruz Ele não só padeceu o sofrimento físico, mas muito mais do que o físico, foi o sofrimento espiritual. E foi por isso que os soldados se admiraram que Ele morreu primeiro do que os ladrões que estavam ao lado dele. E por que Ele morreu primeiro? Porque Ele recebeu em si toda a carga de pecado. E todo sofrimento, e toda tentação, e toda provação que você possa ter passado, fisicamente, psicologicamente ou espiritualmente, veio sobre Ele. A tal ponto Ele recebeu a carga de pecado, que tem um momento que Ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? E Ele disse aquilo não é porque Ele falhou na fé, Ele disse aquilo porque Jesus se fez pecado no nosso lugar. E a Bíblia diz que a única coisa que Deus não tem comunhão é com o pecado. Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. E por conta disso, Jesus, em um único momento na vida dele, Ele perdeu a comunicação com Deus. Então é por isso que Ele diz: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Porque Ele recebeu toda a carga de pecado. Então, quando Deus, no seu amor, deu ao seu Filho para você, Ele estava amando você, porque Ele sabia que você passa por tentações e provações, e o Filho dele, Jesus, o primogênito, passou pelas mesmas provações de você, mas Ele não cometeu pecado. E é por isso, ao ser sacrificado na cruz do Calvário, ao derramar o seu sangue, Ele pagou o preço mais do que suficiente para resgatar a minha e a tua vida. É por isso que a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 10,
A partir do versículo 8, essa é a palavra da fé que pregamos: se confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não é pode ser salvo, serás salvo. E Paulo continua dizendo: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, quando você crê na ressurreição de Jesus, e você confessa Ele como Senhor da tua vida, você passa da morte para a vida, você nasce de novo. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus vai fazer morada no seu coração. Isso é a prova da bondade e do amor de Deus pela sua vida. Mas se ficasse só nisso aí, você podia pensar: isso é uma questão religiosa, depende da fé de cada um. Não, existem provas disso. Primeira prova é a que se faz na tua vida e na minha vida. Você é uma nova criatura, você agora encontrou razão de viver, porque a tua vida não é mais pautada pelas circunstâncias, mas pela tua fé. A Bíblia diz, Paulo diz, a carta, que nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que nós cremos. E ele chega a dizer que é uma leve e momentânea tribulação, mas que essa tribulação produz um peso de glória na nossa vida. Por quê? Porque ao reagirmos não pelas emoções, guarda bem isso, ao reagirmos não pelas emoções, mas pela fé, você cresce um nível espiritual. E muitas vezes pessoas perdem na vida cristã porque reagem segundo as suas emoções. Queridos, emoções é uma bênção, desde que seja controlado pelo Espírito de Deus. Você entendeu? As pessoas vêm para a igreja e às vezes se emocionam. E até mesmo o Bruno aqui se emocionou porque o coração grato dele. Esse é o tipo de emoção que é correta. É uma emoção de quê? De gratidão. Existem emoções que são refletidas pela nossa adoração. Existem também emoções de às vezes até choro, pelo arrependimento, quando nós estamos errados e cremos no perdão dos nossos pecados. Essa é uma emoção boa. Mas existe um aspecto da emoção que pode ser muito negativo e prejudicial à sua vida. É aquele aspecto onde você está se emocionando, se achando uma criatura desprezível. Ou você está se emocionando porque acha que a sua vida não serve para nada. Ou você está se emocionando e ficando triste porque nada deu certo na sua vida, no seu casamento, na sua família, nos seus negócios. Ou porque você está se emocionando e está triste porque ninguém lembra de você, ou porque ninguém te ama. Esse é um aspecto negativo da emoção, que não é benéfico para a sua vida, ainda mais que é contrário e é prova de incredulidade, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz que ao fraco ele deve dizer que é forte. A Bíblia diz que Jesus nos deu todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Logo, a palavra de Deus diz que quem nasceu de novo, mesmo que seja afrontado por circunstâncias e problemas psicológicos e de tristeza, essa pessoa pela fé pode levantar, mesmo que esteja no monturo de poeira e de derrota. Então tudo depende de como você vê as coisas. A palavra de Deus deve gerar arrependimento, sim, mas ela só deve gerar arrependimento para quem precisa se arrepender. Porque tem pessoas que vivem se arrependendo toda hora de ninguém sabe nem o que, porque começa a encontrar pecado onde não existe. Você sabia disso? Tem gente que pensa assim: a mensagem de Deus deve ser só arrependimento. Escuta, arrependimento para quem precisa de arrependimento. A Bíblia diz que a tristeza segundo Deus opera arrependimento. Então, se uma tristeza não está operando arrependimento, ela pode ser daninha para a tua vida. Você está entendendo? Isso pode gerar uma coisa que é uma retroalimentação, um feedback emocional, em que você pensa que está agradando a Deus porque você é tão humilde, mas na verdade você está fazendo uma retroalimentação de tristeza sobre tristeza, de falta de sentido sobre falta de sentido, e de repente tu te vê preso, sem ter razão de viver, porque tudo parece ser cinza, nada mais é colorido. E Jesus Cristo veio para que você viva uma vida colorida, não a vida cinza. Ele veio para que você seja feliz.
Ele veio para que você ande em alegria. Ele veio para que houvesse salvação, para que houvesse libertação, para que houvesse cura, para que houvesse sentido para a sua vida. As pessoas muitas vezes falham e vivem tristes e decepcionadas, e alguns até já podem até tentar se matar, porque não vê sentido na sua vida. E sabe por que não vê sentido? Porque muitas vezes estão colocando suas expectativas em objetivos naturais, em objetivos humanos, em quantos likes, quantos coraçãozinhos tem na mídia social, ou pela expectativa dos outros, se os outros te reconhecem, ou te reconhecem lá no trabalho, na universidade, onde quer que seja. E é por isso que essas pessoas vivem sempre tristes, porque toda vez que você coloca o objetivo da sua vida como resultado do reconhecimento alheio, ou das circunstâncias positivas, você está correndo um sério risco. Todos nós, a Bíblia diz que a chuva vem sobre justos e injustos. A Bíblia diz que um dia de sol pode vir sobre justo e injusto. A Bíblia diz que até mesmo tem o dia mau. Queridos, a Bíblia também diz, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Esse mundo, ele opera segundo as leis e as circunstâncias do maligno. Quando nós nascemos de novo, nós somos, a Bíblia diz lá em Colossenses, que ele nos resgata do império das trevas, no qual esse mundo é gerenciado, e nos transporta para o reino do Filho, do seu amor, onde a remissão de pecado, onde a razão de viver, onde o Espírito Santo vem nos mover, onde a palavra de Deus é a regra de fé, onde a nossa vida muda completamente. Não é questão de colocar isso na cabeça, é algo que cai no nosso coração, porque é gerado pela fé na palavra de Deus. Então não podemos ser refém das nossas emoções. Já falei aqui, eu era o maior refém de emoção que você possa imaginar. Meu temperamento era tendencioso à depressão, à tristeza. E isso é muito perigoso. E glória a Deus pela palavra do Senhor e pela palavra da fé. Porque, querido, o verdadeiro evangelho, ele não vai só gerar arrependimento para quem está em pecado, mas o verdadeiro evangelho vai gerar vida. O verdadeiro evangelho vai gerar cura. O verdadeiro evangelho vai gerar razão de viver. O verdadeiro evangelho vai gerar milagres. O verdadeiro evangelho vai gerar cura, mudança. Esse é o evangelho de Cristo, é a própria vida de Deus. Então eu quero que você abra a Bíblia lá em João capítulo 14. E aqui nós temos uma expressão maravilhosa que é o título dessa mensagem. Mas nós vamos ler primeiro João 14. Olha o que Jesus está falando aqui para a tua vida. É a mensagem de Jesus para a tua vida e para a minha vida. Guarda bem o que ele diz aqui. Não se turbe o vosso coração. Vamos começar do versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde eu estou, para que aonde eu estou estejais vós também. Versículo 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Presta atenção nesse detalhe aqui. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí o versículo 5 diz assim: disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde tu vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Diga comigo, repita comigo: o caminho, a verdade e a vida. Mais uma vez, o caminho, a verdade e a vida. Mais uma vez, diga: o caminho, a verdade e a vida. Guarda essas três palavras: o caminho, a verdade e a vida. E no versículo 7 continua: se vós me tivesseis cridos, conheceria também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta.
Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, presta atenção aqui, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Diga comigo: o Espírito Santo habita conosco. E diga: está em mim. Aleluia. Não vos estarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vos conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Presta atenção a essas expressões. Ele está em nós, e o Espírito está em nós, e ele se manifesta em nós, e nós fazemos as obras dele. Você consegue entender essas expressões? Ele está em nós, diga: Jesus está em mim. Diga: Jesus se manifesta em mim. E diga: eu faço as mesmas obras de Jesus. Presta atenção. Versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, eu não vos a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ouviste o que eu disse: eu vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, vocês se alegrariam de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Amém? Presta atenção a essa expressão. Ele está em nós, Ele está conosco, o Espírito do Senhor está conosco. E a primeira expressão que eu pedi que vocês guardassem foi: o caminho, a verdade e a vida. E é exatamente isso que eu quero falar com você. É sobre o caminho, a verdade e a vida. Então, você já parou para pensar o que significa essa expressão? O caminho, a verdade e a vida. O que significa o caminho nos termos bíblicos, né? O caminho é a direção. Você pode dizer comigo: direção. Então, quando Jesus disse: eu sou o caminho, ele estava dizendo que ele é a direção que a gente deve seguir. Mas o caminho também não só significa direção na Bíblia. O caminho também significa a forma de se viver. Então você encontra muito na palavra de Deus o caminho do Evangelho, o caminho da verdade. Não só no Novo Testamento, mas no Velho Testamento. Então o caminho também é a forma de viver. Quando Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, ele não só estava dizendo eu sou a direção, mas ele também estava dizendo eu sou a forma que você deve viver. Amém? É por isso que depois ele diz: os que creem em mim farão as obras que eu faço. E eu não vos deixarei órfãos, mas eu vou mandar um outro Consolador. Porque a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor se torna um com Ele. Por que sabemos que Jesus está falando agora através da palavra?
É a mesma coisa que Jesus disse aqui. Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e você não crê. Eu tenho falado da parte do Pai, e as obras que eu faço é a obra da parte do Pai. Quando nós estamos ministrando a palavra, Jesus está falando porque é uma obra que vem da parte do Pai, debaixo da inspiração do Espírito Santo, que é o Consolador. Você entendeu? Então, quando ouvimos a palavra, Jesus está ministrando. Jesus, que é o sumo pastor, está cuidando das suas ovelhas, está ministrando segundo as nossas necessidades, segundo os seus cuidados, e é por isso que às vezes você se senta para ouvir a palavra e percebe, essa palavra foi para mim, foi para você, porque Jesus está ministrando para você, não é o pastor. Amém, queridos? Não é o pastor. Mas o que significa a forma de viver? O caminho como forma de viver? Fazendo as mesmas obras? Mas tem outras coisas que passam desapercebidas e às vezes a gente pensa que isso é só um invencionice de igreja. Em Mateus capítulo 4, versículo 23, fala da forma que Jesus vivia aqui na terra. Mateus capítulo 4, versículo 23, diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, presta atenção, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Você pode repetir para mim? Diga: ensinar, pregar e curar. Então, quando Jesus Cristo diz eu sou o caminho, Ele está dizendo eu sou a forma de você viver. E como é que Jesus vivia? Ensinando, pregando e curando. Então não é um invencionista de igreja, é a forma de Jesus viver. Por que a gente se reúne aqui para ouvir uma palavra? Isso é algo que existe desde a época. Jesus fazia isso, os discípulos faziam isso, toda a igreja de Cristo faz isso. Quando nos sentamos para ouvir a palavra, nós estamos sendo ensinados por Jesus, porque o próprio Espírito de Jesus está no nosso meio, e porque desde a época de Jesus e antes de Jesus, desde a época dos profetas, essa é a forma de Deus falar para o povo. Vemos também um outro versículo que fala sobre isso. Em Mateus no capítulo 9, versículo 35, mais uma vez: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e de enfermidades. Queridos, isso não é só o papel de um pastor, de um pregador, isso é o papel de todo cristão. Todo cristão deve ensinar. Mas, pastor, como é que eu vou ensinar aquilo que eu não sei? Bom, Jesus disse que nós devemos nos alimentar dele. A palavra de Deus deixa muito claro nas cartas de Paulo que a gente deve estar sempre meditando na palavra, sempre buscando viver uma vida de oração. E quem vai até o Senhor, querido, é alimentado pelo Senhor. E quando se é alimentado pelo Senhor, nunca mais se é a mesma pessoa, porque a própria vida de Deus opera a mudança em nós. Você entendeu? A própria vida de Deus opera, você começa a encontrar a razão de viver. Amém? A razão não está no ministério que estamos fazendo, a razão está em Jesus. E nós ministramos, ou pregamos, ou trabalhamos como diácono, ou qualquer coisa assim, como uma expressão de amor e fidelidade ao nosso querido Senhor. A razão não é a pregação. Amém? Vocês estão entendendo? Mas essa é a expressão, quem vive como Jesus prega, ensina e cura. Então você deve orar. A Bíblia diz, o Jesus disse em Marcos 16, que os que creem imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficaram curados. Ele não estava dizendo pastores, liderança de igreja, ele está dizendo os que creem. Diga comigo, os que creem. Quem crê deve orar, curar. Amém? Então Deus nunca colocou uma elite sacerdotal de ministros e pastores que são melhores do que todo mundo e só eles podem orar. Isso é um invencionismo de igreja, querido. Você sabia que como cristão você pode fazer uma ceia na sua casa?
Mente qualquer igreja que diga que só quem pode celebrar uma ceia é um pastor ordenado. Isso é uma invenção de igreja, querido. Na Bíblia não fala isso. Também mente quem diz, ou pelo menos está falando um evangelho incompleto, quem diz que só quem pode orar pelos enfermos é um pastor ordenado. Isso é uma invencionice da dominação da elite sacerdotal. Jesus nunca disse que haveria uma elite de sacerdotes. Isso foi invenção da igreja instituída desde a época de Constantino. Então, muitas vezes nós temos essa impressão que só um pastor ou um ministro pode fazer algo, quando a Bíblia diz que todo cristão pode orar, desde que ele creia. Isso é viver segundo um caminho. Quando Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, ele disse, esta é a forma de viver. Eu sou a forma de viver. Viver em amor. Quem vive no caminho tem misericórdia e perdoa. Não guarda mágoa. Queridos, o que tem de desgraça neste mundo, por causa de mágoa e rancor, se você meditar e começar a fazer uma pesquisa histórica, você vai ficar horrorizado. Você vai descobrir que quase todo grande homem ou mulher que foram intelectuais do século XVIII, XIX e do XX, quase todos eles eram pessoas frustradas, que guardavam um rancor do pai, da mãe ou de algum familiar, e quase toda a doutrina dele foi criada como resultado dessa, como se chama a palavra? Pressão. Então, é quase como o Marx disse, é uma tese e uma antitese que vai gerar uma síntese, mas na verdade, em outras palavras, é o que a pessoa acha, o que ele fez contra o que eu acho, que vai bater de frente com aquela pessoa, e a gente vai chegar numa solução que é resultado desse embate. Mas cristianismo não é resultado de embate, é resultado de amor e de perdão. Amém? Cristianismo não é resultado de um confronto. Eu posso até expor as minhas ideias e você expor as tuas, mas se a minha ideia não estiver de acordo com a vontade de Cristo e a sua não tiver, estamos só perdendo tempo. Vamos gerar alguma forma de irritabilidade, porque você vai ter os seus argumentos e eu vou ter o meu, e com os meus argumentos eu não vou poder convencer você. Porque a Bíblia, veja que eu estou sempre citando a Bíblia, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, só o Espírito Santo pode trazer a gente para a razão de Deus. Não é o meu ponto de vista, por mais argumentativo que seja, por mais argumentação histórica, filosófica que eu tenha, que vai mudar você. Porque se você fechar o coração e fechar a sua mente, você não vai receber nada do que eu digo. Então é a presença do Espírito que nos convence se algo é de Deus. Estamos aqui, alguns momentos aqui, alguns minutos sentados, ouvindo essa explanação, mas o Espírito do Senhor está colocando no seu coração se é Jesus ou se é a cabeça do pastor. Amém? Mas eu creio que Jesus está nos falando algo. Está falando para a minha vida, está falando para a sua vida. Então, quando vivemos o caminho, nós vivemos em perdão. Nós não vivemos em confronto. Cada pessoa aqui tem uma opinião diferente. Eu tenho uma opinião sobre muitas coisas. Mas eu não devo subir no púlpito para expor a minha opinião, porque isso aqui não é um palanque da academia, nem tampouco um palanque político. Isso aqui é um lugar onde se expõe a palavra do Senhor, debaixo da inspiração do Espírito Santo, não é segundo a argumentação da minha mente. Porque assim fazia Jesus, assim faziam os discípulos. E essa é uma das grandes provas da presença, da existência de Deus e da presença de Deus, é porque não é segundo a argumentação intelectual, mas o verdadeiro evangelho é pela inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo consegue atingir o seu coração e o meu coração quando nos afastamos de toda e qualquer
a intelectualidade e simplesmente nos deixamos ser guiados pela inspiração, pela inclinação do Espírito. Em Romanos capítulo 8 diz que a inclinação do Espírito gera vida e paz, mas a inclinação para a carne gera morte. E eu gosto da nova versão internacional, que fala inclinação não, mas ele coloca o termo correto, a mentalidade. Ou seja, uma mentalidade do Espírito vai gerar vida, mas a mentalidade da carne vai gerar morte, porque é só uma exposição de ideias, e ninguém convence ninguém pela exposição de ideias, ninguém convence ninguém pela carne. Amém? Ninguém convence de verdade alguém pela carne, pelo menos do ponto de vista espiritual. Então, além do caminho ser a direção, além do caminho ser uma forma de viver, ele também é a direção para o Pai. Quando Jesus Cristo diz eu sou o caminho, ele está falando eu sou o caminho até o Pai. Por isso que ele diz ninguém vai ao Pai se não for através de mim. E em Hebreus, no capítulo 9, do versículo 6 ao 8, nós vemos quando o escritor dos Hebreus está falando sobre como era na velha aliança. E no versículo 6 ele diz, ora, depois de tudo isso, e assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes. Ele está falando sobre como era na lei, para realizar os serviços sagrados, versículo 7, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Ele está falando como é que acontecia no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, quando o sumo sacerdote levava o sangue para cobrir o pecado da nação. Aí ele diz no versículo 8, aquilo que significa isso para hoje, para os dias da gente, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continuava erguido. Ele está dizendo sobre o caminho do santo lugar, sobre a direção da presença de Deus, porque lá no santo lugar estava a presença de Deus. E aqui também, continuando em Hebreus, no capítulo 10, o versículo 20 ao 22, ele diz a explicação sobre isso. Ele diz no versículo 20, 10, 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, quando ele foi crucificado. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Ele está dizendo que Jesus, por ser o caminho, ele inaugurou o caminho até a santa presença de Deus, de maneira que você não precisa ficar desanimado, porque a presença de Deus está disponível para a sua vida. Ele está aqui no nosso meio. Se você estiver doente, nós podemos orar por você, e não sou eu, nem o pastor ungido que vai fazer isso, é a presença de Deus em manifestação para todo aquele que crê. Essas são as obras de Jesus, lembra? Ensinando em toda a sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando todos os enfermos. A forma de agir conforme Jesus. Queridos, quando nós entendemos isso de coração e decidimos viver, não vai ter vergonha nem timidez para chegar lá fora e dizer, querido, você recebeu Jesus como Senhor da sua vida? Já recebi, não recebi. Querido, você está com essa dor aí, com essa enfermidade, você quer que eu ore por você? Você não vai ter vergonha nem timidez para fazer isso, porque você sabe que Deus é contigo, você está fazendo as obras do Senhor. Ele é o caminho, ele é o modo de viver, é a forma do cristão viver. Então veja quanto você perde e eu perco quando a gente vem para o culto só para sentar e ouvir a palavra. Ah, tá bom, cumpri o meu papel, agora eu vou ter a minha semana de trabalho ou de estudo. Você não está entendendo nada ainda, você não entendeu nada de cristianismo. Cristianismo não é sentar para ouvir uma palestra maravilhosa e gospel, não. Nem tampouco o cristianismo é chegar para ouvir um show de música. Não, cristianismo tem a ver com comunhão com Deus. Cristianismo tem a ver com presença do Espírito Santo. Cristianismo tem a ver com
um caminho, viver como Jesus vive. Cristianismo é você ser um com Ele e Ele está com você. Então o cristão, ele não está sozinho, o cristão não está abandonado, o cristão não é derrotado, o cristão não está precisando de alguma coisa. Você já foi abençoado com toda sorte de bênção. A presença de Deus está disponível para você, querido. Mas enquanto isso fica só aqui, não produz vida, tem que cair no coração. Talvez você já tenha ouvido até isso outras vezes. Enquanto não cai no coração, não gera vida. Veja, ele disse, eu sou o caminho. Mas ele não só disse o caminho, ele disse, eu sou a verdade. Diga, a verdade. Tudo o que a gente está falando é só o caminho. Agora, o que é a verdade? Essa foi a pergunta que Pilatos fez para ele, né? Jesus nem respondeu. Por que não respondeu? Porque Jesus sabia que Pilatos não tinha nascido de novo. E Pilatos, ele era uma liderança romana. E como liderança romana, ele tinha tido contato com filósofos. E é por isso que ele disse isso, que é a verdade. Porque ele sabia que a verdade, no grego aletheia, era um dos grandes questionamentos dos filósofos. E nos seus grandes questionamentos, os filósofos chegam à conclusão que ninguém sabe a verdade. Porque para a mentalidade grega, que hoje nós somos influenciados, a verdade é a tua verdade, depende do ponto de vista. A minha verdade é a minha verdade, a tua verdade é a tua verdade. Muito bonito, mas é totalmente subjetivo, e como toda subjetividade não produz mudança nenhuma. A grande verdade é que a subjetividade não produz mudança nenhuma, porque o próprio termo é subjetivo, ou seja, não tem um objetivo em si, não muda. Mas é porque a verdade é muito complexa. Não, a verdade não é complexa. Se eu vejo e entendo que a verdade é Jesus, as coisas começam a ficar muito claras. Porque a Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. E diz também que Ele é o Logos, o verbo vivo, que estava antes de todas as coisas terem sido feitas. Ou seja, a suma, a plena potência, a integralidade da sabedoria e da verdade está em Jesus. Ele ao mesmo tempo é simples demais e ao mesmo tempo é complexo. Ele tem a resposta para tudo, porque essa é outra argumentação. O que é que significa verdade? Verdade é a resposta, diga comigo, verdade é a resposta para todas as perguntas. Tudo que você tem dúvida, a verdade tem a resposta. Deu para entender o que significa? O que você tem dúvida? Eu te digo, em Cristo tem a resposta. Qualquer coisa que você tenha dúvida, de qualquer coisa, de qualquer situação, Cristo tem a resposta. Por isso que quando diz aquela expressão, né, antiga, que os evangelistas antigos diziam, Cristo é a solução, Cristo é a resposta. Quem pensa assim, pensa, isso é uma coisa muito simplória. Não, é muito mais profunda do que você imagina. Qualquer que seja a pergunta que você tenha, a dúvida que você tenha, Jesus é a resposta. Porque muitos problemas e dúvidas que nós temos nessa vida é resultado do maligno, é resultado do engano do maligno, é resultado daquilo que eu falei agora, dos confrontos que nós temos, e a gente tenta convencer os outros e não consegue convencer a ninguém. Porque quanto mais nós nos confrontamos, mais estamos dizendo que somos filhos do diabo. Mas quando nós nascemos de novo, nós jogamos fora todo confronto, porque entendemos que somente o Espírito Santo de Deus pode nos convencer. Você entendeu? Essa vida de confronto só gera carnalidade. A vida de confronto só gera desgosto, só gera tristezas. Ou como a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 5, é obra da carne, ciúmes, porfias, divisões, dissensões. Mas o fruto do Espírito é amor, benignidade, bondade, alegria, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito é a maior prova que nós devemos nos inclinar para o Espírito. É a resposta para todas as perguntas. Tudo que você precisa está em Cristo. Diga, tudo que eu preciso
está em Cristo? Amém. Então a verdade também é o contrário da mentira. A verdade é o contrário do engano. Mas também a Bíblia deixa claro que a verdade tem um outro antagônico, uma outra coisa que é contrário a ela. Sabe o que é que a Bíblia fala que é contrário à verdade? A injustiça. Porque a injustiça é resultado da mentira. A injustiça é resultado do egoísmo. A injustiça é resultado da carne, do confronto. Todo confronto vai gerar traumas. Todo confronto vai gerar angústias. Todo confronto vai gerar mágoa. E quando eu falo confronto, não estou falando de confrontar o pecado, que você deve confrontar o pecado. Quando eu falo confronto, não estou dizendo de confrontar o erro, que você deve confrontar o erro. Não é isso que eu estou falando. Quando eu digo confronto, eu estou falando da opinião de alguém querer ser imposto sobre a opinião de outro. É isso que eu estou falando. Amém? Isso é carne, querido. Então a verdade é a resposta para tudo. Mas também tem uma outra. Então quando Jesus Cristo disse eu sou o caminho, ele falou tudo aquilo. Eu sou a direção, eu sou a direção para Deus, eu sou a conexão com Deus, eu sou a forma de viver. Mas quando ele disse a verdade, ele também está dizendo eu sou a justiça em vez da injustiça. Eu sou a verdade em vez da mentira. Amém. Mas também eu sou a palavra de Deus. Porque verdade também significa palavra de Deus. Vamos lá abrir em Efésios capítulo 4, dos versículos 15 ao 25. Olha o que Paulo diz para os Efésios aqui. Versículo 15, mas seguindo a verdade, olha, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Consegue perceber aqui, ó? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Quando a gente vive na vaidade dos nossos próprios pensamentos, a gente vai querer impor a nossa vontade. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis. Por que eles se tornam insensíveis ao Espírito? Porque vivem nos seus próprios pensamentos. Se tornando insensíveis, se entregam à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Por que eles cometem impureza? Porque eles acham que estão no direito dele. Eu faço o que eu quero, é o que eu tenho na minha cabeça, eu sou livre. Mas na verdade ele não é livre. Aquela pessoa está sendo condicionada pelo pecado, na vaidade dos seus próprios pensamentos, porque são insensíveis à vida de Deus, insensíveis à operação do Espírito, insensíveis ao Espírito. Não tem nada a ver com religião nem igreja, tem a ver com o Espírito Santo de Deus. Para cometer outra sorte de impureza. Aí ele diz no 20, mas não foi assim que aprendesse de Cristo. 21, se é que de fato o tendes ouvido e neles foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. Veja, a verdade em Jesus, mais uma vez a palavra grega aletheia aqui, a verdade, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, ou seja, tira a roupa de velho homem, que se corrompe segundo os desejos do engano, e vos renoveis no espírito vosso entendimento. O que ele está querendo dizer? A palavra entendimento é nu, ou seja, nous, que significa a mente. O espírito, a atitude da sua mente deve ser diferente. A atitude de se envolver com a verdade e não mais com o engano. Tirando fora a roupa do velho homem, que é aquela roupa de atitudes totalmente voltadas para os teus desejos, para o que eu quero, para o que eu acho. Toda vez que eu quiser impor o que eu acho e o que eu quero, eu vou agir na carne, eu vou tentar machucar alguém, porque eu vou agir em egoísmo. Quando nós agimos em amor, nós não tentamos impor nada para os outros, mas nós começamos a entender que nós mesmos precisamos ser mudados. E precisamos entender que não devemos nos mover e viver a nossa vida segundo os nossos desejos.
ou segundo o que eu quero, ou o que eu acho, porque isso é egoísmo e não tem nada a ver com Deus. Amém? Não tem nada a ver com Deus. E aí ele diz no versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, 24, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e em retidão, olha lá, procedentes da verdade, procedentes da verdade. Lembra quando Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A justiça segundo Deus procede da verdade, e a verdade é a palavra, diga, a verdade é a palavra de Deus, amém? Por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Querido, a Bíblia é muito clara, o diabo é o pai da mentira. Quem é nascido de Deus, vive não só no caminho, mas também é amante da verdade. Querido, a verdade vai te proteger. Quando você fala e anda na verdade, ninguém tem o que te acusar. Porque ainda que não goste de você, pelo menos não gosta, mas você está falando a verdade. Amém? Então a verdade também é a palavra. Mas veja, Jesus Cristo disse que Ele era o caminho, Ele disse que Ele é a verdade, mas olha que maravilha, Ele disse também que é a vida. E essa palavra vida é maravilhosa. Não, é tão maravilhoso quanto o caminho ou a verdade. Porque o motivo pelo qual nós estamos reunidos aqui é justamente por causa da vida de Deus. É a vida de Deus, por exemplo, que faz com que você aguente o calor que está fazendo aí para estar aqui. Porque se você fosse agir segundo a lógica dos teus desejos, você já tinha ido embora. Mas por que você fica? Ah, rapaz, eu estou ouvindo algo de Deus. É a vida de Deus que está operando. Amém. Que faz a gente ter uma disposição física que quando a gente estava lá em casa de tarde, não estava nem querendo sair da cadeira. O calor, Jesus do céu. Só queria ficar sentado e tomando um refresco ou água, não é verdade? Mas quando você se senta aí, mesmo com esse calor todo que você está sentindo, tem algo espiritual que está acontecendo no seu coração. E esse algo é a vida, diga, é a vida. Olha que coisa linda a palavra vida. A palavra vida significa a própria vida de Deus. A palavra no original é Zoe. Já viu algumas crianças com o nome de Zoe? Na década de 70 os hippies botavam o nome dos filhos assim, né? E aí é por isso que algumas pessoas chamam os outros de vida. Oi vida, vida, vem de Zoe lá. E é uma palavra muito bonita, porque na verdade significa a própria vida de Deus. Zoe, a própria vida de Deus. E ela é muito mais do que você imagina. Quando você olha para uma plantinha dessa aí, cheia de fruta, você acha uma coisa linda, mas para que coisa maravilhosa, olha como Deus faz as coisas. E isso é vida, eu concordo. É uma vida no natural. Mas a própria vida de Deus, isso aí é só uma rebarba da vida de Deus. É muito mais do que isso. Ele tem um poder criador. Os mundos, a Bíblia diz que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Quando Deus disse haja luz, houve luz. Quando Deus disse haja vida, houve vida. Então o que sai, preste atenção nessa expressão maravilhosa, o que sai de dentro de Deus produz vida. Guarda bem isso, olha que coisa maravilhosa. O que sai de dentro de Deus produz vida. Tem um texto na Bíblia que diz que a palavra de Deus, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. E no original lá é a palavra respirar. Ou seja, a palavra de Deus saiu do pulmão de Deus. O que sai de dentro de Deus produz vida. É por isso que a palavra produz vida. Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, gera fé, porque é a vida de Deus, querido. Não é a opinião de um pastor, de uma igreja, na placa da igreja, é a própria vida de Deus. Você ouve, realmente isso é verdade, é diferente. A Bíblia diz que quando Jesus pregava, o povo ficava admirado porque ele pregava diferente dos escribas, porque ele falava com autoridade. Agora, por que os escribas falavam a mesma palavra? Os escribas e fariseus falavam do Velho Testamento, a mesma palavra que Jesus falava. Qual era a diferença? A vida, diga a vida.
A verdadeira palavra de Deus, ela produz vida, porque ela é cheia de vida, tem autoridade. Porque vem de Deus, não vem da cabeça do homem. Você entendeu qual é a diferença? Por isso que você escuta esse versículo maravilhoso, mas você vê que negócio morto. Por que está morto? Porque tem que ser gerado em vida pelo próprio Espírito de Deus. Não é só o escrito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Qualquer pessoa pode dizer isso. Mas quando você está inspirado pelo Espírito Santo e você fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, algo acontece dentro de você, porque veio inspirado, respirado por Deus, e tudo aquilo que sai de dentro de Deus gera vida. Por isso que quando você crê, algo acontece. Quando você crê, você ativa a vida de Deus. Os que creem imporão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. Por que eles ficaram curados? Porque a vida de Deus opera a cura. Quando você crê. Quando você crê, a vida de Deus opera. Diga, quando eu creio, a vida de Deus opera. Isso não vale só para os outros, para você também. Você está num lugar e está bem desanimado, está bem triste. Ah, que dia chato, tudo parece estar cinza. Mas quando você começa a falar a palavra, não. A palavra de Deus diz lá no Salmo 118, versículo 24, esse é o dia que o Senhor criou, alegremos-nos e nos regozijemos nele. Ou eu vou me alegrar, porque esse dia Deus criou. Ah, isso é muita presunção, Deus está lá no trono, não está nem sabendo da tua vida. Ei, querido, quando você age em fé e declara a palavra, uma conexão estabelecida entre você e o trono de Deus. Lembra que nós lemos ainda agora, do novo e vivo caminho? O acesso à presença de Deus é a conexão, é o link, é o Wi-Fi de Deus. É uma conexão com o trono. Quando eu venho pregar, eu já sei que eu estou conectando, estou com o Wi-Fi de Deus. Estou conectado com Ele. E se Ele mandar falar, eu falo. E se for duro, fala duro. Se for muito maravilhoso, bem leve, vai ser leve, mas vai ser do jeito que Ele mandar falar. Amém? Então, a própria vida de Deus. Sabe que outra coisa? A vida também na Bíblia está falando da glória futura, do que vai acontecer. Então, em João 3,36, diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aí algumas pessoas pensam, e Deus não é bom? Por que tem uma ira? A ira de Deus é contra o pecado. Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Porque Deus sabe que o pecado é obra das trevas. E que é uma forma de ir morrendo aos poucos. E Deus é contra a morte, Ele é a favor da vida. Por isso que Ele é contra o pecado. Porque Ele sabe que quem está andando em pecado e nem ligando para nada, e só vivendo, vai indo para a morte. É por isso que ele diz, quem crê em Deus, tem contato com a vida, sai da morte para a vida. Mas para quem não crê em Deus, permanece a ira que Deus determinou sobre o pecado. Você entendeu? E, então, a vida tem a ver com aquilo que vai acontecer no futuro. Em João 5, 25 e 26, num texto em que o Evangelho de João, Jesus fala sobre a ressurreição dos mortos. Ele diz no versículo 25, em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1 diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que opera em nós que cremos. E não só opera para nos ressuscitar, o arrebatamento, mas opera também a própria vida de Deus para gerar vida, cura, milagre, direção para a sua vida, alegria. Amém? O Bruno falou aqui sobre, nós estamos vendo já os ar-condicionados. Por que a gente já está vendo? Porque a vida de Deus opera em nós,
E nós nos alegramos, mesmo que fisicamente agora não estejamos nos sentindo bem, mas nos alegramos que tudo que é necessário para essa igreja funcionar como é uma obra de Deus, vai funcionar. Mas não é porque eu quero e você quer, é porque Deus quer, Ele só quer que você ande em fé. É só o que... Para Deus não precisa de dinheiro não, querido. Muita gente está em busca de dinheiro, querido, dinheiro é só resultado. Deus só quer o seu coração. Quando seu coração está envolvido, vem tudo, vem milagre, vem cura, vem dinheiro, porque você precisa, vem tudo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Que coisa? O que você precisa para comer, o que você precisa para vestir. O que essa igreja precisa para funcionar perfeitamente é buscar o reino de Deus, é vir para um culto mesmo que esteja no calor, é ouvir para parar e sentar e ouvir a palavra de Deus, buscar o reino de Deus, é adorar, levantar as mãos mesmo que esteja calor, independente de qualquer coisa, mesmo que seja incômodo. Isso é vida de fé, isso não é fanatismo. Muita gente diz que é fanatismo aquilo que Deus chama de vida de fé. Porque se você for tão cuidadoso para não ser fanático, dificilmente você vai ter algo de Deus. Porque você precisa andar em fé. E fé é pôr os pés sobre as águas. É parecer louco. Paulo diz, se a gente enlouquece, é para Deus que a gente enlouquece. Então, vida é a palavra de Deus também, sabia disso? Olha que coisa linda, tudo é a palavra de Deus, né? Jesus é a palavra, a vida é a palavra, verdade é a palavra, o caminho é a palavra. Por isso que a gente ama tanto a palavra de Deus. Jesus Cristo disse em João 6,63, ele disse assim: o Espírito é o que vivifica, ou seja, o que produz vida. Diga, o Espírito Santo produz vida. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Que texto maravilhoso. A palavra de Deus é Espírito e é vida. Por isso que ela gera fé. Você entendeu? Meu Deus, que coisa. Queridos, quando essa revelação caiu no meu coração, meu Deus, eu amo demais a palavra de Deus. Porque ela é que produz vida. Eu me animo por causa da palavra de Deus. Eu estou querendo que tenha um rema aqui em 2025 por causa da palavra de Deus. Eu quero que as pessoas se matriculem e entrem no rema por causa da palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, a palavra de Deus. A palavra de Deus é Espírito e é vida. Querido, se todo mundo na cidade de Maringá e região soubesse verdadeiramente o que é a palavra de Deus, as igrejas estariam lotadas. Ninguém nunca trocaria a igreja por qualquer outro. Vamos para o shopping, vamos para a partida do futebol, vamos passear, vamos para a praia. Querido, nada é melhor do que a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai gerar a cura, vai gerar a vida, vai gerar a razão. Às vezes a gente vai para a praia, vamos passear, maravilhoso ir para a praia. Mas quantos aqui já perceberam que depois que você volta para a praia, você fica, lá vai começar tudo de novo, a rotina e trabalho. Por quê? Porque é uma coisa momentânea. Momentos bons são maravilhosos, mas o que vale é aquilo que gera para toda a eternidade. E a palavra de Deus não é um momento bom, é a tua vida. A palavra de Deus é a razão de viver um tempo de praia ou um tempo de diversão a toda a vida. De manhã, de tarde e de noite. É a palavra de Deus que vai gerar essa alegria permanente, como se você estivesse sempre de férias. É uma questão de fé. Quem realmente entende o poder da vida de Deus e o que ela gera em nós, nunca fica abatido. E mesmo que o abatimento venha, queridos, eu estou falando aqui, eu sei que é abatimento, querido. Tem dia que aparece que está tudo ruim mesmo. Eu sei, eu não estou falando aqui um evangelho que eu ouvi de algum lugar. Tem que gerar vida na minha própria vida. Amém. O dia mal pode vir, a tristeza pode vir, a depressão pode vir, tudo pode vir, mas a questão é como você reage a isso. Quando você reage segundo Deus, ou segundo o Espírito, ou segundo a palavra, ou como disse Jesus, o caminho, a verdade e a vida, você conecta com Deus Criador e tudo fica diferente. É isso que significa o reino de Deus.
O reino de Deus não é só algo que vai acontecer no futuro, ele já começa aqui. Quando nós vivemos o reino de Deus, nós vivemos como se estivéssemos na glória, pela fé. Amém? Vocês estão entendendo? Eu sei que é muita informação. Então, a vida não é só a palavra de Deus, a vida é o próprio Cristo, o próprio Jesus é a vida. Em Colossenses capítulo 3, versículo 4, diz assim: quando Cristo, olha só, Colossenses 3, 4, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ele é a própria vida. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Zoe. Olha que coisa. O nome dessa igreja é Verbo da Vida. Existe uma razão porque esse ministério é chamado Verbo da Vida, né? No Brasil todo e em vários países do mundo. Um ministério com quase 400 igrejas, 300 e tantas igrejas, espalhadas pelo mundo todo. Sabe por que chama-se Verbo da Vida? É por causa desse sentido aqui nesse versículo. Em 1 João capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim, 1 João capítulo 1, versículos 1 e 2: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. Versículo 2: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vula anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que significa a expressão verbo da vida? Vamos por parte? A palavra verbo significa o quê? Quem já teve aula de português sabe, né? É uma coisa que a gente nunca esquece. O que é um verbo? Diga comigo: uma palavra que denota uma ação. Um verbo é uma palavra que gera uma ação. Então o que significa verbo da vida? É a ação que gera a vida. É a forma de se viver que vai gerar vida. É o caminho que se caminha que gera vida. É a verdade que gera vida. Jesus é a forma de se viver, é o caminho, é a palavra que vai gerar vida. Então, quando estamos ouvindo Jesus, quando buscamos a Jesus, quando estamos reunidos em nome de Jesus, a vida opera. A vida opera, queridos. Tem alguém aqui com alguma dor ou enfermidade? Tem alguém com dor? Alguma dor de alguma forma? Ninguém? Tu tem, Glaucio? Tem mais alguém? Vem aqui para frente, Glaucio. Tem mais alguém com alguma dor? Ninguém? Está sentindo dor de quê, Glaucio? Dor de garganta. Está sentindo agora? Seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. A própria vida de Deus, Jesus, o verbo da vida, a palavra que gera a vida, está no nosso meio. E é em nome de Jesus, o verbo da vida, que eu declaro curado em nome de Jesus. Toda dor, toda inflamação desapareça, não importa por onde veio, se foi porque a defesa do organismo baixou, se foi porque é um ataque do diabo, seja o que for, não importa, tem que ir embora, porque onde a vida chega, todo o processo de morte e doença desaparece. Eu declaro aquilo que Jesus Cristo disse: os que creem porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Seja curado em nome de Jesus. E você, Cátia, o quê? Dor de garganta. Recorrente, tá. Dona Bilia, coloca a mão aqui no pescoço dela. Isso, seja curada em nome de Jesus. A própria vida de Deus opera, não importa de onde veio, se é um problema psicossomático ou se é um ataque direto do diabo, não importa. A verdade é que a vida de Deus, que é o verbo da vida, que é Jesus, é em nome dele que nós declaramos: seja curada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você, Rosa? Lesão no menisco. Lesão no menisco, é no joelho? Joelho. Você põe a mão, é nesse joelho aqui direito? Põe a mão, dona Bilia. Amém, seja curada. A vida de Deus está disponível para os seus filhos. Seja curada em nome de Jesus. Toda lesão do menisco seja curada, sarada. Essa lesão desapareça. Eu declaro que as células
musculares, células nervosas, células que são dessa região, sejam reavivadas, toda célula morta seja trocada por uma célula viva, processo infeccioso e inflamatório regrida agora em nome de Jesus, toda dor desapareça, inchaço desapareça, seja curada em nome de Jesus. Quem crê? Quem crê? Amém. É a palavra de Deus, querido. Ele disse, não foi um homem qualquer, não foi o pastor. Ele disse, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A única forma de nos conectarmos com o Pai é através dele. Eu não sei como é que está a tua vida, se você está conectado com o Pai, se você nasceu de novo, se você entende o que é isso. Talvez até alguns de nós não entendemos bem o que é isso. Mas uma coisa que eu posso dizer para você é que sem Jesus não há resposta. Sem Jesus não há vida. Sem Jesus não há cura plena. Quando eu digo cura plena, porque às vezes a gente está doente de alguma coisa, vai no hospital, vai no médico, faz o tratamento e fica curado. Mas muitas vezes o motivo pelo qual a gente está sofrendo aquilo não é só uma má alimentação e uma falta de exercício. Muitas vezes é uma operação espiritual, é algo relativo à nossa vida de pecado, que muitas vezes afeta até mesmo as defesas do nosso organismo. E é por isso que há doenças recorrentes. Então, ser curado não é só meramente uma forma de comer melhor e de fazer exercícios e tomar o remédio. Jesus, a vida em Cristo é uma vida onde a cura própria de Deus já está disponível para você, porque Ele é a vida. Então, sem Jesus não há cura, sem Jesus não há milagre. E o mais importante, sem Jesus não há vida eterna. A palavra de Deus deixa claro que quem crê nele de todo o coração já está salvo. Porque passou da morte para a vida. E eu não sei como está a tua vida. Às vezes a gente até sabe o que é, já entregou a nossa vida ao Senhor, mas estamos afastados por motivos múltiplos. Mas como nós dissemos no começo aqui, nós não estamos aqui para falar algo relativo à opinião de uma igreja, à opinião do pastor. Estamos aqui para ministrar a palavra de Deus, ministrar da parte do Senhor Jesus Cristo. E com certeza Ele tem falado nessa noite para o nosso coração. Eu não sei a tua vida, eu só sei de uma coisa. Que essa vida, esse caminho, e a única verdade, o único caminho e a única vida que está disponível em Jesus, está disponível para você. E tudo que você precisa é se conectar com Ele. Dar um passo de fé e dizer: Senhor, eu quero Tu, eu quero a Ti, eu quero mudar a minha vida. Eu não quero viver segundo o que as pessoas acham, nem tampouco eu quero viver só segundo o que eu acho, eu quero viver segundo o que Tu achas.